Seja bem-vindo a mais uma entrevista do site Entre Fios, produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Meu nome é Maria Fernanda de Mello e nesta segunda-feira, 20 de junho, estou acompanhada dos entrevistadores Bernardo Maciel, Johnny Bryan e Lucas Vieira. Hoje, iremos entrevistar a advogada, escritora, presidenta e fundadora da ONG Movimento de Valorização da Mulher. Seja muito bem-vinda, Clara Vasconcelos Silveira. Gratidão, sou muito grata por ter sido convidada a participar dessa entrevista e conhecer um pouco do curso de jornalismo, que é uma das minhas paixões, né? Então, só tenho a agradecer. Olá, Clara, novamente. Então, queria saber um pouco mais da sua relação com o município de Itapajé. Lá você fundou uma ONG, uma biblioteca. Como surgiu essa relação com o município, esse município do interior do Ceará, que você é fortalezense, mora na capital? Conte mais, por favor. Eu fui para lá para advogar em 2002, na realidade. Fui convidada para advogar através de um amigo e quando eu cheguei lá, me deparei com a realidade sobre a situação da mulher que ainda não tinha sido chamada a atenção. Pasmem, não tinha uma mulher advogando de forma sistemática. E se fosse daqui para uma audiência, porque seu cliente era da capital e a outra parte poderia ser de lá, ou ela ia tempestivamente só fazer uma audiência. Então, não tinha. Eu fui a primeira mulher advogada a começar a sistematicamente ter um escritório lá. E aí eu comecei a encontrar na pele o que era a discriminação, o preconceito com a mulher, que, apesar de vir das lutas sociais, apesar de, no curso de filosofia, que eu também sou formada em filosofia, fiz parte de vários movimentos, no combate às discriminações da mulher e tudo, mas eu não sabia, não tinha ainda conhecido mesmo na pele. E foi quando eu vi que realmente existe. Fui altamente boicotada no meu trabalho e aí criou-se um desafio. Eu fui para uma finalidade X, mas isso acabou me envolvendo, que eu fui ficando e estruturando lá cada vez mais as minhas atividades na advocacia e conhecendo as realidades duras das mulheres, que se eu for contar, vai pasmar. Porque a situação, gente, na capital, ela é dura, ela precisa muito ser olhada. Mas no interior, a violência contra a mulher ou qualquer outra, do idoso, da criança, no interior ela é mais perigosa, eu acho mais agravante, porque ela é silenciosa. Ninguém toca no assunto. É permissiva pelo silêncio. Isso foi que me chamou a atenção. Então, eu comecei a levar muitas palestras e tal, e num desses encontros nas comunidades e tudo, uma disse assim, quando terminou isso, doutora, é muito bonita as suas palavras, é muito, realmente, a gente tem que ter amor próprio, a gente tem que ter dignidade, a gente tem que ir embora, tem que tal, mas doutora, isso é para a senhora, sabe por quê? A senhora, se o seu marido lhe distrata, a senhora tem uma cama para chorar, depois a senhora se levanta, tem um chuveiro com água para tomar banho. Aí a senhora acorda e tem um trabalho, um emprego para ir. Aí a senhora pode botar um batom e dar uma renovada, porque a senhora tem um emprego. Porque com esse emprego dá condições da senhora pagar alguém para ficar com as suas crianças. A senhora pode trabalhar. Aí a senhora pode realmente mandar ele embora, porque a senhora vai ter condições de botar ele na justiça, ele pagar a pensão. Com certeza ele tem como pagar a pensão. Agora, doutora, 3, 4, 5 crianças, ninguém emprega a gente. A gente não tem com quem deixar a criança. Eu já resolvi ir embora. Quando eu vi meus filhos chorando com fome, não tinha nada para dar a eles. O que ele fez comigo
a dor física já tinha ido embora. E a dignidade é meu filho passando fome. Quando eles crescerem. E aí eu disse, não é por aqui. O caminho não é esse. Não adianta a gente levar a palavra de otimismo. Não adianta dizer, pensar no positivo, se não dá a solução. E aí eu disse, não, o caminho não, a informação ela vem depois. Vamos dar o pão de cada dia. E aí eu pensei, vamos trabalhar a questão da mulher com sua renda em casa para cuidar dos seus filhos, porque ela não tem onde deixar. Que aí vem a biblioteca, vem uma escola de música, porque eu comecei a ver que não adianta tratar o que já está aqui, das punições. Não adianta só isso. Ele é punido, nem todos são. Continua fazendo, faz com outro, faz com outro. Ela já está tão morta-viva, porque a violência psicológica, para mim, é a pior. Porque a morte total, não, porque não tem mais jeito. Mas a psicológica, ela deixa uma morta-viva. Então, ela acabou com a vida dela e ela não sabe, ela não tem consciência. Então, ela vai vivendo feito um vegetal. E isso vai passando para os filhos. E essa, se não precisa de muita ajuda para ela poder reerguer. Né? Apesar da gente trabalhar essa parte da violência psicológica, de levar vários tipos de ajuda com psicólogos, com outras terapias sistêmicas, como agora é muito bom essa nova modalidade, né, das terapias de ajudar, mas eu pensei assim, se não tratar a base, se não tratar a raiz, as plantinhas vão crescer com os mesmos problemas, porque é o que vem de geração por geração. Minha avó, minha bisavó, é o natural. E aí eu disse assim, tratar diretamente, eles não deixam, os pais não deixam a criança ir ouvir falar nada disso. E como tratar de forma direta? Uma palestra, uma coisa, a gente né? E aí a gente criei uma escola de música, porque a criança está ali, a música ela calma, ela relaxa, ela vai tirando aquelas imagens tão duras que ela vê o pai bater na mãe, o pai agredir a mãe chorar. Consequentemente, a mãe também repetir os padrões, porque se você sofre uma agressão, você agride. A mãe está tão cheia de problemas, a mãe está tão estressada, a mãe está tão magoada, que ela magoa o filho por amor, mas magoa. Ela grita com a criança, porque ela só conhece o grito. E aquela criança vai seguindo. Então, a escola de música, a criança começa a tirar tudo isso. E agregado a isso, a gente faz de uma forma lúdica e tudo, aquela mensagem da paz, todos nós somos iguais. Esse seu engajamento pelos movimentos sociais, principalmente voltado para as mulheres, ele veio da parte da sua ida a Itapajé ou ele veio um pouco antes disso? No foco mulher, foi em Itapajé que despertou. Realmente eu não tinha ainda, eu sempre fui de causas sociais, né? Principalmente do curso da faculdade, né? Assim, fiz parte de CA, então as minorias, né? Fui às ruas, pedi a meia, passagem daquelas primeiras campanhas das meias do estudante, né? A carteira estudante, eu estava ali e tal. Mas o foco da mulher realmente despertou em Itapajé quando eu conheci. Eu só falava daquela questão de que a mulher não tinha espaços. Eu estou falando aqui, minha vida estudantil começou a partir do ano de 1986, quando eu entrei nas duas faculdades de Direito e Filosofia concomitante. Então, foi isso, daquelas políticas públicas, da questão do estudante e tal. E da mulher, ela entrou com essa parte dos espaços, porque realmente eu não me atinava que existia a violência que ela existe. No meu mundo, eu fui criada muito protegida, meu pai era muito radical, então eu realmente não conhecia, vim conhecer. Aí foi quando eu comecei a advogar em Itapajé, comecei a advogar mais voltada num social, é que despertou, porque eu conheci uma realidade. Aí foi realmente lá que me despertou para trabalhar a questão da mulher. Para a senhora, o que é o feminismo? Para mim, feminismo vem do feminino, do ser mulher. Do ser mulher enquanto ser humano existe.
o homem masculino e seja a mulher feminina. Então, eu como ser humana, e dentro do meu feminino, desculpa, eu me emocionei, existe esse sistema, é como se fosse um sistema meu, do meu espaço. Então, para mim, feminismo é o que representa o que eu quero ser. E o que eu quero ser, eu tenho o direito de ser. Não existe, porque você é mulher, não pode. Pode. É uma opção minha, é o poder de escolha. É o poder de escolha. No poema Pai, do seu livro publicado em 2021, você conta como seu pai sempre te incentivou a estudar para ter uma vida independente, né? Colocando o casamento como uma opção. Sim, e meu pai, ele foi e apesar dele já estar no plano espiritual, mas os seus ensinamentos ficam, né? E ele foi o maior estimulador por isso, porque ele nos ensinou que a mulher, ela pode. Agora, ele ensinava também de que o que tanto ela é retalhada lá fora, ela tem que se cuidar mais. Não porque ele dissesse que não pode, mas para ela não sofrer a violência lá fora, não sei. E ele dizia assim, lá em casa somos 6 mulheres, e ele sempre dizia assim, 6 mulheres e 5 homens. E ele dizia assim, a mulher, ela tem que ter a sua profissão, ter o seu dinheiro. E aí, minha filha, você pode fazer o que você quiser. Tudo que você for fazer na vida, entenda tudo. Entenda tudo. Você vai a uma festa, você vai a um carnaval, você vai... Tudo que você for fazer na vida, você pensa assim, o que eu for fazer agora? A consequência disto, eu vou depender de alguém? Ou eu vou poder arcar sozinha? Se você vê que você vai poder arcar com qualquer consequência que possa vir sozinha, faça. Agora, se qualquer da consequência, que alguma atitude sua vir depender de outra pessoa, aí não faça. Porque a pior coisa do mundo é depender de alguém. Porque quando você depende de alguém, esse alguém vai lhe humilhar, vai lhe subjugar. Por isso que você tem que ter sua independência financeira. Cara, a escolha de cursar Direito, de onde é que veio? Do meu pai. Confesso que não foi muito opção minha, não. Minha paixão era a filosofia. Filosofia foi minha paixão. Queria ser só filósofa. Mas meu pai dizia que filosofia eu ia morrer de fome. Então, eu fizesse direito, fosse ser advogada para eu poder me sustentar e não permitir, ele dizia, e não permitir que homem nenhum lhe subjugue. Porque se ele pagar suas contas, ele vai lhe controlar. E comeu do meu pirão, lembre, comeu do meu pirão, apoiou do meu cinturão. Então, realmente, direito foi de meu pai. Foi em obediência a meu pai. Não aquela obediência por obedecer, por agradar. Eu gostava muito de puxar o saco do meu pai, sabe? De agradar meu pai. Bom, Clara, como é que foi, depois, posteriormente de ter cursado Direito, você ter feito finalmente o curso que você queria? Eu fiz o curso de Filosofia totalmente escondida de meu pai. Quando ele viu, ele brigou, tal. Eu comecei... E aí, quando ele um dia chegou, eu estava com o livro de O Príncipe de Maquiavel. Ele rasgou o livro, disse que não era leitura. Isso ia me desvirtuar do meu caminho, porque eu ia começar a ter ideias subversivas. Meu pai tinha muito medo de eu ter ideias subversivas. E aí ele me proibiu e eu fazia escondido. Ele trabalhava no interior, passava o fim de semana com a gente. E uma vez na semana ele vinha, né? E aí eu ia, fazia uma pela manhã, outra à noite. Quando chegou no último semestre, eu cheguei para ele e disse, pai, eu estou concluindo o curso de filosofia, nem me tornei subversiva e continuo bem temente a Deus. E agora eu vou precisar do senhor para me ajudar a fazer minha monografia. E aí ele não podia ser diferente, né, minha filha? Você não podia ser diferente. E ele me ajudou a fazer... E foi meu padrinho do curso, da formatura.
De 2013 a 2017, você foi secretária de Cultura, Desporto e Turismo no município de Itapajé. Quais foram os maiores desafios que você encontrou durante a ocupação do cargo? Infelizmente, a cultura, que é tão importante, ela ainda não é muito, ela não é bem vista, ela não é entendida. Ela ainda não é compreendida qual é realmente o conceito, qual é realmente a sua finalidade e o impacto que ela causa. Então, a gente encontra muitas barreiras. E foi essa. Encontrei muita dificuldade em que as pessoas, principalmente da gestão, que pudessem nos ajudar, porque assim, não tem fundo. É a única secretaria que não tem fundo, não tem verba, não tem. Você fica dependendo de uma, de outra, não tem. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ir para uma parceria pela Secretaria de Educação, ir na parceria da Secretaria tal, e todas as portas sempre são fechadas porque elas sempre ficam em segundo plano, porque eles só têm uma concepção de que cultura é uma banda de música tocando na praça, festa. Festa é bom, não sou contra a festa não, eu gosto de dançar um forrozinho. Mas é muito mais. É muito mais. E você pode passar muitos ensinamentos de uma forma descontraída que assimila muito mais, né? E você pode empreender, você pode dar emprego. Existe o empreendedorismo cultural. E eu quis levar tudo isso de uma... Mas foi assim, foi outra surpresa para mim, que a concepção ainda era as portas muito fechadas. Então, foi essa dificuldade. E eu comecei a levar o novo para lá, a mostrar. E fui altamente, foi desafiador quando eu coloquei simplesmente em praça pública, levei nada menos do que uma orquestra daqui, Eleazar de Carvalho. E fechei uma parceria, levei. Tá louca, não vai dar ninguém, nós vamos passar vergonha. Deixa, se você como prefeito não quiser, não tem problema. Deixa a louca fazer. Gente, lotou. E as pessoas dizem assim, nossa, eu pensei que eu nunca ia ver isso na minha vida. Eu só via esses instrumentos no show do Roberto Carlos. E passaram a gostar. Porque a gente tem que ensinar. Então, a dificuldade ainda hoje é isso, é uma concepção errada da cultura. Clara, além da senhora tá muito engajada na luta pelo direito da mulher, a senhora também já ocupou um cargo público. Há alguma pretensão de algum dia levar essa luta para a política? Não. Por quê? Porque a gente não consegue. Não consegue. Sabe, existe todo um sistema. Você não governa sozinho. Você não legisla sozinho. Então, seria eu me frustrar, parar, porque se eu estou lá ou no legislativo ou em um executivo, eu não posso estar aqui à frente da uma ONG, né? Eu vou passar para outra pessoa. No legislativo, muito pior, porque você vai depender das aprovações. Então, eu não vou fazer nada pelo social, vou ser barrada. Então, realmente, não. Então, não dá. São duas coisas que realmente você se afasta totalmente. Então, não tenho menor pretensão de ir em busca de algum cargo dentro da política. Gostaria de saber, né, como funciona o trabalho da Movamos diretamente com essas mulheres que sofrem violência doméstica e quais os desafios que a ONG enfrenta atualmente. O trabalho, a gente tem, assim, as voluntárias que fazem parte da mesa diretora, né? E a gente trabalha a questão do empreendedorismo, com cursos. A gente tem constantemente cursos de formações que sugerem uma empregabilidade para ela, né? Agora mesmo, por conta da pandemia, a gente identificou o quê? Que é fundamental que elas aprendam, que ela entre no mundo virtual. Porque foi a única saída para pedir socorro durante a pandemia, foi através da internet. Nós tivemos alguns programas bons de pedido de socorro e tudo, vários projetos, mas se aquela mulher que não tem a ferramenta em casa e nem sabe usar, ela ficou refém do agressor.
né? Então, a gente está com curso de informática permanente, em que desde a informática base até a mais avançada, para que ela tanto se torne dali, seja um currículo para ela, como também para ela poder ter sua proteção através da internet, ela poder pedir ajuda. E principalmente pensando na empregabilidade. Nós temos assistência jurídica, eu sempre pego parcerias com outros colegas advogados que ele doe, né? Hoje se chama pro bono. Ele faz uma orientação jurídica e o que gera processo, a gente consegue, se ela não pode pagar, a gente consegue colegas dentro da sua área que façam, porque infelizmente nós não temos defensoria pública, nem Tapajé, nem um município do entorno. As verbas que mantêm a Movamos sempre é por editais, porque a gente fica independente. Vem lá aquela historiazinha, comeu do meu pirão, apanhou do meu cinturão. Isso serve também para as verbas nas ONGs. A gente pede, aí quando chega na época da política, aí transforma isso em um palanque político e tal, e tira a liberdade. É lógico que o poder da gratidão, isso é inerente. É lógico que eu agradeço quem ajuda, eu agradeço, mas não pode se ficar refém. Então, quando a gente faz, os editais são importantes por isso. Né? São importantes porque você concorre ali com o projeto, foi aprovado. É igual um concurso público. Então, assim, nós temos grandes projetos, nós temos empresas patrocinadoras através do incentivo fiscal, isso é muito bom, que são esses que mantêm a maioria dos projetos. Mas quando não tem, a gente não falta parceiros que doam seu trabalho, doam seu tempo, para que a gente faça esse trabalho junto com as mulheres. E tem algum desafio em específico que a ONG enfrente atualmente? A senhora veja assim como uma dificuldade, algo desafiador? Tem. Falta de verba. Tem um custo muito alto, né? Porque para manter o espaço, o prédio é meu, como pessoa física, que, né, eu cedo, então isso a gente já não paga aluguel. Mas tem toda uma manutenção de energia, de internet, de água, de limpeza, manutenção dos computadores quando dá um problema, manutenção dos instrumentos musicais, vigia, as pessoas que trabalham lá, né? Tem aqueles trabalhos permanentes que eles são pagos. Então, a dificuldade financeira é grande. Clara, agora nós vamos conversar um pouco sobre a sua obra Partes de Mim, lançada em dezembro de 2021. Na sua escrita, é possível perceber uma presença de uma Clara que busca a superação e o autoconhecimento. De onde vem todo esse aprendizado de si? De uma Clara que não sabia que ela passava tudo aquilo que ela ajudava, que ela defendia, que ela buscava nas mulheres. E, de repente, ela descobre que ela é uma das ajudadas, que ela passa por tudo aquilo. De repente, ela descobre que, na realidade, ela sofre a violência doméstica com todos os requisitos que está escrito na lei, que ela descobre os maiores sequelas que a violência psicológica pode acontecer a um ser humano. Quando ela descobre tudo isso, quando ela está no fundo do que é o efeito, que vai fazendo, é tipo um câncer que vai e você não cuida, e quando descobre ele já está, né, na fase já bem quase sem cura, e vem o milagre da cura. E aí, quando ela descobre tudo isso, que na realidade ela é uma delas, e ela vai atrás de fazer o que ela fazia, os trabalhos ela vai fazer nela. Então, ela vai entrar em busca de sua superação, em busca de ajudas psicológicas e de se reconstruir. E foi através da escrita que fiz a minha própria terapia. E o livro fala exatamente disso. Por isso que ele fala também de meu pai, que foi de quem eu mais lembrei, porque foi ele, nos seus ensinamentos, que me ajudou a me reconstruir.
Outro tema bastante recorrente em sua obra é referente à relação sua com Deus e Nossa Senhora. Essa relação, ela tem participação na construção da Clara como escritora? Sim, de certa feita, sim, porque foi em Deus e principalmente Nossa Senhora que eu encontrei a força, a fé de sair na escuridão, a luz que eu saí, que eu vivia na escuridão, que de repente eu caí. E tive uma experiência muito grande com Nossa Senhora e a minha fé aumentou e foi na fé que eu consegui sair e me reconstruir totalmente. E para terminar, fazendo alusão ao título de seu livro, eu gostaria de saber quais são as partes de Clara Silveira. Existem duas Claras, né? A antes e a depois. Então, a de hoje, que a do passado já passou, eu já esqueci, a parte de mim que eu mais gosto é da Clara que olha para o próximo, sem distinção. O próximo é apenas um ser humano igual a mim. E isso me traz um olhar para a vida que me preenche, me faz muito feliz, me dá sentido. Então, é essa parte que eu mais gosto da Clara enquanto essência. E na parte física, o meu sorriso, porque eu aprendi a sorrir, porque eu pensava que eu ria. E depois que eu passei o que eu passei, das minhas descobertas e me livrei, graças a Deus superei, hoje eu consegui um divórcio, eu encontrei com algumas pessoas no interior e me chamou a atenção de senhores, de senhoras, né, que já têm até certas, não só posições sociais, intelectuais, como de experiência de vida, que eu pensei que nem me percebia, nem me conhecia, e disse assim, me parou e disse assim, Valha Clara, você sorri, você tem um sorriso tão bonito, e eu sempre sorri. Não, eu nunca vi você sorrindo. Você começou a sorrir agora, você sabia? Não foi só uma pessoa. E eu comecei a prestar atenção. E comecei a gostar tanto do meu sorriso. E sorrir é muito bom. Então, são essas duas coisas, partes de mim que eu mais gosto de mim. Por isso o nome do livro, Partes de Mim. Tanto da minha história, como de mim, em essência e em físico. Chegamos ao fim da entrevista e eu quero agradecer mais uma vez a Clara por ter aceitado o nosso convite e topar contar a sua história de vida profissional e pessoal. Então, muito obrigada, Clara. Eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade. É muito bom. E agradeço não só em estar aqui, como de repente eu me confrontar comigo. Gratidão. Ficamos por aqui e até a próxima.